Menina, e a Cynthia Erivo, hein? Que deu bafão com o pôster de Wicked. Desculpa a voz, gente, eu ainda tô me recuperando de uma gripe pesadona, mas eu queria falar sobre esse assunto. Porque eu acho que, de certo modo, ele traz uma discussão muito grande sobre vários aspectos, e principalmente sobre a internet em si. Explicando a história muito rápida pra quem não conhece. Wicked é um grande musical da Broadway que tá tendo uma adaptação pro cinema com a Ariana Grande e a Cynthia Erivo nos papéis principais. A fanbase de Wicked é muito grande e eles têm feito uma divulgação e um plano de marketing gigantesco. Todo tipo de marca, todo tipo de branding eles estão fazendo com o filme. E já faz um tempo que saíram os pôsteres oficiais. Porém, um dos últimos pôsteres que saiu foi a reprodução do cartaz da Broadway. E obviamente, como é uma adaptação cinematográfica, existem diferenças. E a grande questão é que um fã resolveu reproduzir a versão da Broadway no pôster do filme, através do Photoshop. Coisa que é muito natural de acontecer, muitos fãs fazem isso. Eu mesmo não sei se eu cheguei a fazer, mas eu tive vontade de fazer na época um fan-made pôster de Abracadabra 2, mesmo depois que o oficial já tinha saído, porque eu não gostei muito daquele pôster. E a grande questão vem daí pra frente. A Cynthia Erivo, que faz o papel da Elphaba, se pronunciou sobre esse pôster feito por fãs. E eu sinto que nessa mensagem dela, ela trouxe algumas coisas que eu quero discutir. Eu já vou deixar aqui claro, tá? Se você quer que eu detone ou os fãs ou a Cynthia Erivo, isso não vai acontecer. Porque eu acho que tem posições nas duas relações que são válidas da gente olhar. Ela escreveu o seguinte: isso é a coisa mais ofensiva que eu já vi. Igual esse horror de inteligência artificial pelo qual a gente tá lutando contra. É igual as pessoas me perguntando, a sua... Sim, é isso que tá pensando mesmo. É verde? Nada disso é engraçado, nada disso é fofo. Isso me degrada. Isso degrada a gente. O pôster original era uma ilustração. E eu sou um humano de carne e osso, que decidiu olhar direto pra câmera, olhar direto pra vocês. Porque sem palavras, a gente se comunica com os nossos olhos. O pôster, ele é uma homenagem e não uma imitação. Editar ele pra esconder o meu rosto é apagar eles. Isso tudo é muito dolorido. É aí que eu tenho algumas opiniões sobre isso. A primeira coisa que eu tenho que dizer é: eu não sou uma mulher negra. E como boa parte dos fãs que atacaram a Cynthia, eu acho que era importante ter isso em mente. Por quê? A gente tem que levar em consideração que para uma artista do tamanho da Cynthia, sendo uma mulher negra, as coisas são diferentes. As coisas têm outro peso, outra medida. O que eu quero dizer com isso? Esconder o rosto, pra ela, pode ter um significado, pelo que ela diz no post, muito forte de apagamento. E aí tem um outro ponto que eu não vi ninguém falando e que eu vou dar minha opinião. De novo, isso é puro achismo. Mas vocês veem que no começo dessa crítica dela, ela fala sobre falarem dos órgãos genitais dela, se é verde ou não. E eu acho que para uma mulher negra, ter os lábios modificados por um lábio vermelho com um leve sorriso pode ter outro peso. Pensando por esse lado, faz muito sentido ela ficar puta da vida com esse Photoshop. A questão é: este Photoshop não foi feito a troco de nada. Ele foi baseado no pôster da Broadway. Então eu também entendo o fã que quis recriar a imagem icônica oficial com a versão do filme. É óbvio que o fã fez numa boa vontade. Eu acho que a Cynthia poderia ter olhado com um pouco mais de cuidado. Acho, mas de maneira nenhuma eu tiro dela o direito de se sentir desrespeitada. Porque, de novo, quem tem essas vivências de constantemente ser silenciada, de ter provavelmente a imagem hipersexualizada, quem passa por esse tipo de coisa são pessoas negras. Eu sou um rapaz oriental que nunca passou por isso. E daí vem a minha segunda crítica, que é: independente do que o fã fez, independente de como a Cynthia reagiu, eu, Diego, vi muitos vídeos onde as pessoas estavam tacando pedra na Cynthia, chamando ela de diva, chamando ela de primadona, falando que a fama subiu a cabeça. E honestamente, isso eu acho desonesto, isso eu acho desleal. Eu não sinto que o comentário dela é necessariamente pra acabar com a fanbase de Wicked. Não é sobre isso. Eu vi muitas pessoas falando que as atrizes têm que lembrar que o Wicked foi feito por causa dos fãs de muitos anos, porque eles estão pedindo pelo filme.
E é claro, isso é uma verdade, mas isso não quer dizer que elas precisam ser reféns do que os fãs esperam delas ou do filme. Até porque é um filme que vai ser gigantesco, vai ter muita expectativa, com certeza vai ter gente que vai se frustrar, e aí é uma questão de adaptação. Mas de qualquer maneira, eu acho que a internet pegou um pouco pesado com a Cynthia, porque eu honestamente não lembro de ter visto ela tendo uma outra atitude, um outro momento onde ela foi agressiva ou foi diva, como estão dizendo. Se tratando de Wicked, ela tem sido extremamente respeitosa, extremamente fofa, inclusive ela e a Ariana têm aparecido muito em público juntas, feitas várias entrevistas e tudo tem sido muito leve, muito legal e muito respeitoso. Vale dizer também que uma coisa que a Ariana falou recentemente é que esse tipo de homenagem feita com edição de foto faz parte dos fãs e que isso é uma coisa boa, mas ela de maneira nenhuma criou uma rivalidade com a Cynthia, que a gente sabe que é isso que a indústria mais quer, né, ver uma contra a outra. Então eu fiz esse vídeo aqui pra deixar claro que eu acho que não tem um certo ou um errado. Eu concordo 100% com esse comentário da Cynthia sobre o pôster? Não, mas eu não tenho e nunca vou ter a vivência dela. Então olhar com um pouco mais de gentileza pelo que ela falou me fez pensar sobre essas questões e não atacar ela como eu vi um monte de gente fazendo. Acho que o fã fez foi um desrespeito? Com certeza não. É um fã se divertindo com o pôster. No final das contas, eu acho que a gente precisa começar a olhar um pouco mais o todo e não só olhar de um lado pro outro e atacar.